Bom dia, senhores. Vamos lá, continuando o nosso trabalho de desenvolvimento do estudo dos princípios do direito penal. Nós temos aqui um novo princípio, que é o princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima. Olha só, a própria denominação do princípio já revela muita coisa. Princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima tem dois subprincípios: o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. Vamos lá. Basicamente, o princípio da intervenção mínima traz a ideia de que o direito penal é um instrumento, é um ferramental última ratio. Última ratio traz a ideia de última razão. Última ratio traz a ideia de que o direito penal, em relação aos demais ramos do direito, é subsidiário. O que isso significa dizer? O direito penal, já que tem a sanção mais gravosa do ordenamento jurídico, tem de ser a última ciência, tem de ser o último instrumento a ser chamado para resolver uma lide no âmbito da sociedade. A intervenção, a atuação do direito penal tem que ser mínima, porque o direito penal se utiliza de uma pena que vai cercear um direito fundamental, e é óbvio que vai cercear de forma legítima, mas o fato é que o direito penal cerceia um direito fundamental do cidadão, que é o direito à liberdade. O direito penal aplica uma pena restritiva de direito. O direito penal, não é aparelhado da maior das sanções, que é aquela sanção que cerceia a liberdade do cidadão. Portanto, para fins de solucionar lides no âmbito da sociedade, necessário se torna que outras ciências possam ser utilizadas em primeiro plano, como, por exemplo, o direito civil, o direito administrativo, o direito sancionador. Para que utilizar o direito penal em primeiro plano? Para que utilizar o direito penal como a primeira razão para todo e qualquer tipo de conflito na sociedade? Então nós temos uma sociedade, nós vamos ter um Estado que em primeiro plano vai se utilizar do apenamento mais severo? Não. Então, em palavras grotescas, nós não poderíamos utilizar, uma bala de canhão para matar uma formiguinha, não é? Então, o cidadão adentrou a um supermercado, o cidadão foi lá no supermercado e subtraiu um chiclete. Nós vamos chamar a polícia. Dar-se-á abertura de um inquérito policial. O delegado de polícia vai escutar todas as testemunhas. O delegado de polícia vai proferir um relatório, vai mandar para o Ministério Público. O Ministério Público oferece a denúncia. Essa denúncia é encaminhada ao Poder Judiciário. O juiz vai lá, recebe a denúncia, manda citar o denunciado para responder no prazo de 10 dias à acusação. O juiz designa a audiência de instrução e julgamento. Olha só, senhores. E ao final disso tudo, o Estado, o juiz, aplica uma pena privativa de liberdade para esse cidadão. Ao final de tudo, o Estado
Evidentemente, ele pode substituir essa pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Mas observem, não é? Todo o ferramental utilizado pelo Estado para apurar uma situação, digamos que irrelevante para o direito penal. Seria coerente utilizar-se disso tudo para que você pudesse resolver uma situação tão simplória? Ora, se o sujeito foi ao supermercado e subtraiu um chiclete, a simples expulsão do cliente do supermercado já teria o condão de solucionar o conflito no caso concreto. O pagamento da res furtiva já seria suficiente para solucionar o conflito no caso concreto. Para que se utilizar de um aparelhamento complexo e gravoso que é o direito penal, na medida que ele tem a maior das sanções, numa situação tão simplória, numa situação tão fácil de ser resolvida? O cidadão, numa discussão, acabou proferindo verbalmente palavras de baixo calão, palavras ofensivas direcionadas a uma terceira pessoa. Um simples pedido de desculpa já poderia ser suficiente para resolver a questão no caso concreto. Uma ação indenizatória precedida de uma conciliação, um acordo, já seria suficiente para solucionar a questão no caso concreto. Bom, seria necessário propor uma queixa-crime? Seria necessário movimentar os órgãos de persecução penal? Seria necessário propor uma ação penal privada perante o Poder Judiciário para solucionar essa questão tão simplória, tão irrelevante, incapaz de causar um mínimo de lesão ao bem jurídico tutelado? Seria essa a questão? Então, essa reflexão, ela se aplica, ela se coaduna com o pensamento do princípio da intervenção mínima, na medida que o direito penal só aparece quando outros ramos do direito não conseguem obter a solução no caso concreto. O direito penal é o último a ser chamado. O direito penal é o último a ser aplicado perante a sociedade, na medida que o ordenamento jurídico tem outros instrumentos, outros aparelhos também completos e suficientes para que possa dar uma solução ao caso concreto de forma mais harmônica, de forma mais amena. Então, o princípio da intervenção mínima, categoricamente, senhores, traz a ideia de que o direito penal é o último a ser aplicado num caso concreto. E essa ideia de que o direito penal é a última ratio, ela se aplica ao operador do direito e também ao legislador. Atenção, no início do nosso curso, na parte introdutória, nós trabalhamos a classificação doutrinária do direito penal. E lá nós apresentamos uma temática chamada de direito promocional, direito penal promocional, que é aquele direito utilizado com viés tão somente promocional, cuja finalidade já nasceu inoperante. É uma lei cuja finalidade já nasceu ab início, inoperante, ineficaz. Foi uma lei tão somente para atender
a mídia para atender a revolta da sociedade, e que com isso, com todas as vênias, o legislador acaba se promovendo diante da sociedade como se o herói fosse, como se ele fosse, não é, o salvador da pátria, como se ele tivesse ali solucionando uma questão, e para tanto se utiliza do direito penal. Eu estou a falar daquela categórica atitude dos nossos parlamentares em tentar solucionar todo e qualquer tipo de conflito manifestado na sociedade por meio do direito penal, por meio da criação de crime. Houve um fato polêmico lá, chega o legislador diante das câmeras e já propõe um projeto de lei para se tipificar essa conduta como conduta delituosa, utilizando-se do direito penal. Com isso, essa forma, essa atitude de se utilizar o direito penal para solucionar todo e qualquer tipo de problema, todo e qualquer tipo de conflito, traz para o direito penal, essa atitude traz para o direito penal uma desarmonia, um desequilíbrio, uma desproporção, na medida que, além de cercear cada vez mais o direito do cidadão, o direito de liberdade do cidadão, acaba contaminando e viciando todo o sistema penal, na medida que passa a constituir no direito penal penas com severidade completamente desproporcional a outros tipos penais. Então observem, senhores, que essa ideia de que o direito penal ela tem que solucionar todo e qualquer tipo de conflito, não é, existente na sociedade, ela vai de encontro com o princípio da intervenção mínima. Fragmentariedade. Aqui, o direito penal, ele não tutela todos os bens existentes no Estado de Direito. O direito penal tutela apenas os bens mais importantes. Bens de mínima importância ou de nenhuma importância devem ser tutelados por outros ramos do direito penal. Tem que valer a pena, o bem jurídico tem que ter importância para que você possa estar autorizado a aplicar uma pena privativa de liberdade quando um certo alguém viola esse determinado bem jurídico. Imagine uma pessoa lesando um determinado bem jurídico, cuja importância não é tão significativa para a sociedade. Imagina que, como consequência, esse cidadão vai sofrer a maior das penas, que é a privativa de liberdade. Olha só, há uma desproporção entre a importância do bem e a aplicação da sanção correspondente ao ato de violação desse bem. Tem que ter uma proporcionalidade. É a partir da fragmentariedade que a gente chega à conclusão que o direito penal não tutela todos os bens jurídicos existentes. Ele vai tutelar somente os bens jurídicos mais importantes, os mais essenciais: vida, liberdade, patrimônio, honra, liberdade sexual, administração pública. Então, observe que aquela capitulação consagrada no Código Penal aponta a existência e a necessidade
da tutela dos bens jurídicos mais importantes, mais fundamentais para a sociedade. O direito penal, ele protege, ele abraça, ele defende, ele tutela tão somente um fragmento da totalidade dos bens jurídicos existentes. Em outras palavras, o direito penal, ele tutela apenas os bens jurídicos mais importantes. É um fragmento. É apenas uma parte desses bens jurídicos, e essa parte, a parte mais importante, a parte mais fundamental. Se o direito penal tutela tão somente uma parte dos bens jurídicos, e essa parte é a parte mais importante, é óbvio que ele não pode ser chamado, ele não pode ser aplicado a todo e qualquer tipo de conflito social. A ideia de ser subsidiário. Primeiro eu aplico outras ferramentas, como, por exemplo, direito administrativo, direito sancionador, direito ambiental, direito civil. Em primeiro plano, eu me utilizo de outros instrumentos, a responsabilidade civil, para somente depois utilizar-se do direito penal. Então, nós conseguimos aqui caracterizar a intervenção mínima. Nós conseguimos aqui, tentamos contextualizar a intervenção mínima a partir dos seus dois subprincípios, que é o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. Intervenção mínima apareceu, foi constituído, foi apresentado pela primeira vez na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, cujo artigo 8º determinou que a lei só deve prever as penas estritamente necessárias. Eu vou ampliar o alcance da interpretação do artigo 8º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. A lei só deve prever crimes necessários para a sociedade. A lei não pode tipificar condutas desnecessárias para a sociedade, porque assim o fazendo, a lei cria uma desarmonia no sistema jurídico penal. Aquela ideia de agravamento da pena, o parlamentar, o poder legislativo entende que determinado delito está sendo reiteradamente praticado no âmbito da sociedade. Portanto, vamos aumentar a pena, porque aumentando a pena a gente vai reduzir o crime. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Pode-se aumentar a pena e jamais você vai ter como consequência a abstenção desse comportamento delitivo. Portanto, o direito penal não é verdadeiramente um instrumento de política criminal. O direito penal não pode ser utilizado para apagar incêndio na sociedade. O direito penal não pode ser utilizado como instrumento de promoção de deputados e senadores. O direito penal é um ferramental
que tem que ser utilizado com muita responsabilidade, porque ele permite a aplicação como consequência de uma sanção muito severa, que é a pena privativa de liberdade. O princípio da intervenção mínima pode-se dizer que se aplica a dois destinatários, ao legislador. Atenção, muita cautela na legislação penal. Não venha querer resolver questões ideológicas, questões políticas, questões questões de ordem interna por meio do direito penal. Atenção, muita cautela na hora de se legislar no âmbito do direito penal. Ao aplicador do direito, muita cautela ao proceder um enquadramento típico. Tudo bem? Não é tudo que se chega lá no distrito policial que o delegado de polícia vai proceder a um enquadramento típico e, consequentemente, vai iniciar o inquérito policial e, consequentemente, vai encaminhar esse inquérito policial ao Ministério Público. Para que mover a máquina estatal com essas questões irrelevantes? Para que utilizar o direito penal, não é, como o primeiro carro de batalha, não é? Como o primeiro soldado, como um primeiro tiro a ser dado a fim de solucionar um conflito, se é que um tiro possa solucionar um conflito, não é? Então, senhores, enfim, nós temos aqui a ideia do princípio da intervenção mínima. Tá? O princípio da intervenção mínima é um princípio muito importante, um princípio consagrado no direito penal, é um princípio aplicado pela jurisprudência, não é? E dentro do princípio da intervenção mínima nós temos essas duas ideias importantes, que é a característica, que é o subprincípio da fragmentariedade, ou seja, o direito penal é fragmentário. Isso significa dizer que o direito penal ele não tutela todos os bens jurídicos, ele tutela apenas os bens jurídicos mais importantes, mais necessários, mais fundamentais para a convivência harmônica perante a sociedade, do homem perante a sociedade. E também o princípio da intervenção mínima traz a ideia de subsidiariedade. Olha, o direito penal é subsidiário. Primeiro você tem outros ramos do direito. Primeiro você tem que aplicar outros ramos do direito para solucionar um conflito. Só depois o direito penal. Tudo bem? E com isso a gente encerra aqui esse princípio da intervenção mínima. E no bloco subsequente nós vamos trabalhar o princípio da insignificância e o princípio da bagatela. Pode tomar um café, porque o princípio da insignificância e o princípio da bagatela o bicho vai pegar, porque é um princípio muito importante. Ok? Até mais!